Tio Cisi, vou entrar num assunto delicado. Responde se quiser. Aonde o senhor estava quando recebeu a ligação do acidente dele? Cara, a gente tava em cima de um mirante, numa praia lá lá em Alagoas. Eu, Carol, Ana, Milena, um casal de amigos da gente, Reizinho, Duda. E, e por coincidência, quando eu saí do apartamento de Carol, ela dizendo, tio, a gente vai pra uma praia. Eu digo, a gente vai pra uma praia chovendo. Tava fechado, tempestade. Ela disse, não, tio, não fala não que vai abrir. Realmente, quando a gente saiu, abriu. Só que o chovendo era justamente por onde Gabriel vinha. Para o lado que Gabriel vinha. E a gente tinha, Carol tinha combinado para ele se encontrar com a gente lá. A gente ia almoçar juntos lá na praia. E quando a gente chegou nesse mirante, que foi tirar foto, começou a chover, a gente desceu. A gente ficou por ali matando tempo e chovendo muito. Aí a gente foi lá, tirou as fotos, aí desceu para a praia. Quando chegou na praia, aí um menino do trompete, do, do saxofone, da banda, nunca falou comigo. Ele disse, seu Cis, ligou para mim, eu atendi. Ligou uma vez, caiu, ligou, eu atendi. Ele disse, seu Cis, aconteceu alguma coisa com o Gabriel? Eu falei, não. Aí já fiquei, chega, esquentei assim por dentro, sabe? Não, a pergunta foi muito diferente. Uhum. Ele disse, é porque eu tô vendo umas fotos dele aqui na televisão, do passaporte dele, tal. Parece que aconteceu alguma coisa com ele. Cara, quando ele me mandou as fotos, as minhas pernas, cara, parecia que comecei a cair. Assim, eu perdi a força, comecei a cair para trás assim, eu comecei a passar mal. E minha esposa viu. Ela disse que foi. Eu disse, não, amor, é um negócio que eu não conseguia dizer nada com nada. É um negócio que eu tô resolvendo aqui. E ela, o que foi? E ela viu que eu fiquei verde, branco. Ela, o que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Eu digo, nega, aconteceu alguma coisa com o Gabriel. E é grave. Cara, eu dirigi, dava uns 20, 30 quilômetros de lá onde a gente tava pra casa de Carol. Cara, eu dirigi numa sensação horrível, a pior sensação do mundo. Mas eu só vim cair a ficha, isso era um meio-dia e meio para uma hora. Eu só vim cair a ficha, eram umas 4 horas da tarde. Porque a gente não assistiu, ninguém ligou televisão, a gente ficou com medo de ver a realidade. Sim. A gente não queria encarar a realidade. E em um dado momento, uma amiga minha ligou para mim e mandou uma foto do corpo de Gabriel na beira do rio, já tirado. Mandou um tiro Cara, seco. Tá! Mas eu estava tão tumultuado lá que eu disse, Carol, eu acho que não é ele não. Que a gente não tinha esperança de estar vivo sim. e tal. Só que Carol já sabia. 5 minutos atrás, Carol tinha confirmado. Aí ela olhou assim e disse, é ele, tio. Aí, meu irmão. A Ana entrou em desespero, queria pular do prédio, eu segurei ela. Olha, foi um inferno na Terra pra gente. E graças a Deus, Deus é extraordinário porque fez com que nós estivéssemos em Alagoas naquele dia. Por quê? Porque lá eu fui acolhido pela família da Carol de forma. O padrasto da Carol chegou para mim e disse, Cisnato, ele chorando, eu não consegui chorar. Ele chorando, ele disse, Cisnato, você só tem uma coisa para fazer agora, você vai cuidar da sua mulher, do seu filho, eu vou cuidar. Eu vou trazer ele e botar aonde você quiser que é para botar. Me deu um abraço, cara. Aquilo ali me. Porque eu fiquei tão desnorteado. Liguei para João Pessoa, pedi para Josiane, que é um amigo da gente. E Josiane, eu tô com um problema grave. Ele que é. Rapaz, Gabriel faleceu. Olha só. Isso era... E a gente precisa de um local para fazer o velório dele. Aí começamos. E ele se virou. Então, assim, eu fiquei o resto do dia cuidando da Ana. A Ana passou mal. Veio um médico, um amigo da família, até parente medicou ela. E a gente veio para João Pessoa à noite, cara, de carro.
Rosinha ficou desnorteada, Rosinha ficou desorientada, que era o motorista do Gabriel, que ainda hoje é o motorista da gente. Rosinha ficou desorientado e conseguiu trazer a gente até aqui, cara. Pense num sufoco. Numa coisa que inimaginável. Você já... Então, assim, a gente... Caramba. Deus colocou... A bateria tá riando, vou colocar para carregar. Deus Bota o colocou a gente carregador aí. no local certo. Lá eu fui... tive condição de ter as informações mais corretas, o apoio mais correto. Aqui em João Pessoa eu ia ficar desorientado, buscando saída, sem saber a quem recorrer, como recorrer. Não podia sair de casa porque tinha que cuidar da Ana. E eu consegui equilibrar as coisas. E fui confortado, que foi o mais pesado para mim. Eu tive um apoio que ainda hoje eu ligo para o Antônio, que é o padrasto de Carol, e agradeço a intervenção dele na minha vida. Hoje eu tenho ele como um irmão. Eu tenho um carinho enorme por ele que não tem preço. Por isso que eu digo que nossa família ficou cruzada dessa forma e a gente hoje é amigo e irmão de verdade. A gente não consegue se separar. A gente se fala frequentemente. Eu tenho um grupo da família dele que a gente viajou para a Europa a primeira vez. Nunca desmanchamos esse grupo, a gente se fala. Eu tenho eles individualmente, quando eu quero falar alguma particularidade para eles, eu coloco também. Então, assim, sempre a gente está interligado. E ficou um elo muito forte entre a gente. Nossa, eu imagino. Eu lembro quando o Brasil recebeu aquela notícia, cara, foi um choque muito grande para o Brasil inteiro, principalmente por tamanho do sucesso que ele vinha, que foi o ano da Jennifer, né? Verdade. E foi uma loucura aquilo ali. E no velório dele, gente, quando eu vi assim pela televisão, eu disse, gente, o que é isso? A gente se beliscava para não acreditar que aquilo era real. Ainda hoje E, a gente, nas conversas íntimas com Deus, a gente pede para que a gente esteja sonhando, ainda hoje. Para que a gente acorde. E não tenha acontecido isso. e sabe uma coisa, tio Cisi, que mais Ah, me impressionou? Sabe o que mais me impressionou nas suas entrevistas naquele dia? E eu acredito que em muita gente foi a sua segurança no que estava falando verdade. de certa forma, você talvez, não sei se conscientemente, o Senhor, com suas palavras, confortava a gente. Porque a preocupação do Brasil com você, com a Vânia, então, com a família inteira, sentia a mesma dor, mas a forma que você falava, eu lembro que eu estava com minha esposa assistindo aqui no quarto, eu disse, gente, Deus deu muita sabedoria para esse homem nesse momento, para saber lidar com essa situação, porque só ele, Deus, sabe o que ele está sentindo agora. Mas é verdade. Eu sempre falo para as pessoas que já me conhecem, do meu ciclo de amizade, quem me teve acesso à minha pessoa, eu sempre digo assim que Deus sempre foi generoso comigo. Em toda a minha vida, Deus foi generoso com o Cisinato de forma extraordinária. Até na partida do Gabriel. Aí você diz, porra, até na partida do Gabriel. Porque nesse momento que foi tão difícil para mim, eu falei até essa semana, Deus me sustentou de uma forma, me deu uma tranquilidade, me deu um equilíbrio. Ainda hoje me dá. Eu confesso que eu estou sendo fragilizado mais agora, uns 3, 4 meses para cá, eu estou mais sentindo mais o peso de sair, a ficha está pesando mais um pouco, me sinto triste às vezes pela falta dele, mas eu sei que essas coisas é Deus me sustentando de verdade e eu consegui ter essa tranquilidade que eu sei que não vem de mim, mas que é muito bom para mim, porque às vezes no momento que eu me lanço nesse sentimento e que dói tanto e que é tão ruim, eu mesmo peço a ele que me retorne para a condição de sobriedade, de calmaria, porque é muito difícil. E ao mesmo tempo que isso acontece, me remete aos sentimentos da Ana, quando ela cai, e eu caí algumas vezes, eu senti a dor que ela sente, e que é muito maior que a minha, mas eu senti uma amostra, e eu peço a Deus que não me deixe sentir isso, peço a Deus que não deixe ela sentir isso, peço para que a Milena não sinta isso,
E todas as noites eu oro para que Gabriel nunca sinta esses sentimentos humanos que são tristeza, onde ele estiver, não tenha tristeza, não tenha ansiedade, não tenha saudade e nem tenha o senso de que perdeu alguma coisa. Eu peço que ele só tenha felicidade e paz. Que esses sentimentos mundanos que a gente corriqueiramente sente pela carne, pelo pai, pelo filho, pelo amor, pela mulher, que ele não sinta esse amor, essa dor, que ele sinta a só paz e a certeza de que ele fez, o tempo que ele fez foi o suficiente e bem feito. Porque foi bem feito, né? E eu peço isso todo dia a ele, porque eu não quero que as dores que eu sinto aqui, ele sinta lá. Porque se existe um lado aqui, existe um outro lado também. E eu peço a Deus que ele não sinta isso. E é difícil, porque a gente, quando se mergulha um pouquinho, se permite mergulhar nessa dor, se deixa levar por esse sentimento, a gente tem uma amostra muito forte, e é muito forte. E às vezes eu digo para minha esposa que eu não gosto muito de tratar do lance do Gabriel, ficar vivenciando aqueles momentos que às vezes ela questiona, ou se nada, eu fico pensando onde é que Gabriel está uma hora dessa, como é que ele está. Eu digo, nega, não pode pensar assim. A gente tem que pensar o seguinte, que ele veio, cumpriu em tempo recorde o que ele tinha para cumprir, o recolheu, porque poderia ser isso. E ele fez a melhor parte dele. E a decisão de Deus, ela é suprema, não há questionamento. Se ela é suprema, ela é porque ela é bem. E a gente tem que acatar isso aí e concordar com isso. E aí eu vou me segurando, né? Sim.